eu comecei a ter pensamentos horríveis, xingando a Deus. O quê? Eu pensava em Deus, ia fazer uma oração, vinha um monte de palavrões na minha cabeça. Uma coisa assim que eu não conseguia me livrar. E vinha, eu sentia cheiro de enxofre no meu quarto. Eu fechava os olhos, eu via os demônios voando. Eles falavam assim, ó, você blasfemou contra o Espírito, não tem mais chance. Eu, quando era recém-convertido, eu tive uma experiência assim muito forte na área de expulsão de demônios. Se eu chegasse num lugar, tivesse alguém endemoniado, um lugar que ninguém... Por exemplo, eu tinha uma namorada em Ibitinga. Ibitinga é a cidade dos bordados e tal. E eu fui visitar uma fábrica de bordados. 3 moças que estavam lá fazendo... Trabalhando? Caíram endemoniadas. Sem você rezar nada. Nada. Eu entrei no lugar e os demônios começaram a falar comigo. Paquito, vem aqui um pouquinho. Rapidão. Vamos testar uma parada aí. Fica um tempinho, fica aí só um pouquinho. Não, já passou isso. Já passou, então valeu, obrigado. Tá. Que susto, cara. Eu queria, é bom saber. Você arriscou agora. Eu arrisquei ele, né? A gente tem que parar aqui para ir levar ele pro hospital aqui, né? Então foi uma manifestação assim do poder de Deus, porque... Mas por que manifesta? Isso que eu não entendo. Era o que Deus estava querendo me ensinar ali. É que existia um mundo espiritual, porque eu vim de um background, de um contexto muito racional. Fazia engenharia, era um cara altamente intelectualizado. Acreditava no que via, no que era concreto e é isso. Mas eu ainda lutava muito com essas questões, sabe? De espiritualidade, do sobrenatural. Eu não acreditava muito nisso. E eu comecei a ter essas experiências. E aí, o que foi que resultou em mim, Vilela? Eu comecei a achar que eu era o cara. E eu comecei a falar, demônio, se apareceu, meto o pé no traseiro. Não entendeu que era Deus, que era Jesus. Que era Deus que estava fazendo. E eu comecei a... Mas isso pode acontecer muito, né? Porque é um poder, né? Não, era impressionante. Eu entrava num lugar, manifestava. Mas conseguia expulsar? Não, eu expulsava na hora. Expulsava na hora. Um dia, eu estava em casa, me preparando para dormir. Eu comecei a ter pensamentos horríveis. Horríveis. Xingando a Deus. O quê? Eu pensava em Deus, ia fazer uma oração, vinha um monte de palavrões na minha cabeça. Uma coisa assim que eu não conseguia me livrar. E vinha, eu sentia cheiro de enxofre no meu quarto. Eu fechava os olhos, eu via os demônios voando. Nossa. Era um ataque, né? Era um ataque. Só que eles falavam assim, ó, você blasfemou contra o Espírito, não tem mais chance. Mas você chegou a blasfemar ou não? Era tudo pensamento. Mas eu pensava coisas horrorosas. E aí você sentia culpado? Sentia culpado. Eu falei, não, pequei contra o Espírito, não tem perdão. Aí eu comecei a ficar desesperado. Eu fiquei uma semana sem dormir. E eu ia trabalhar... E esse era o intuito mesmo, né? Era o intuito. Chegou um dia, Vilela, que a voz veio para mim e disse assim, se joga, eu morava no 10º andar, se joga porque eu não vou te deixar. Você vai ter alívio. Eu subi na janela... Eu morava no 10º andar, segurei assim e estava pronto para pular. Na hora, eu falei, Senhor, eu sei que eu nem mereço mais o céu, mas eu não vou tirar minha vida. Se o Senhor quer me matar, o Senhor pode fazer. Eu não vou fazer isso. E eu pulei para trás. E naquele dia eu fui deitar, sabe, com aquele sentimento de que realmente não tinha perdão para mim. E eu chorei muito, chorei muito. No dia seguinte, o meu irmão, que morava em Belo Horizonte, ele era engenheiro da Mendes Júnior, ele me ligou, ele falou, olha, essa madrugada Deus fez eu orar por você. E ele falou, olha, Deus me falou que ele tem um lindo plano para a tua vida. Mas você tem que tomar muito cuidado, porque o poder não está em você. O poder está em Deus. Se você for enfrentar os demônios na força do teu braço, você vai ser derrotado. Quando ele foi falando aquilo, eu fui chorando, fui lavando a minha alma. Vilela, nunca mais eu tive aqueles pensamentos. Mas foi uma semana inteira. Então eram pensamentos de fora. Mas isso que eu não entendo. Você já era um cara convertido, certo? Convertido. Era um novo convertido. Tinha uns 19 anos de idade. Isso entra na tua cabeça? Você acha que é por causa do teu ego que te inflou, acabou abrindo brechas para isso entrar? Foi isso? Total. Satanás e os demônios, eles não têm poder para entrar na sua vida a menos que você abra uma brecha.
Sempre ele te tenta para que você abra a brecha. Quando você abre a brecha, ele entra. É tipo de uma armadura que eu tenho. Você está protegido. Se você tem Jesus, você tem o Espírito Santo, você está blindado. Brecha, aí eu começo a tirar umas partes da armadura. Exato. Você abre aquela área. Então ele te tenta numa área. O que foi a tentação para mim? Foi uma tentação para eu me sentir maravilhoso. Olha como eu sou poderoso, olha como eu sou o cara. E essa, se você pensar, foi uma das 3 tentações de Cristo. A primeira, que ele falou, transforma a pedra em pão, foi a tentação da carne. Né? Satanás tenta na carne, tenta com comida, tenta com sexo, coisas da carne. A segunda, ele levou no lugar alto, no pináculo do templo, e falou: olha, se joga daí. Porque está escrito que se você der a ordem, os anjos vão te sustentar. Essa foi a tentação da alma, da mente. Porque era como o diabo está dizendo: eu não acredito que você é o filho de Deus. Prova para mim. Ou seja, Jesus estava sendo tentado a mostrar para ele: olha como eu sou bom, eu sou mesmo. Ou até ele mesmo duvidar de alguma coisa espiritual. Duvidar daquilo que ele era, né? Porque no batismo, um pouquinho antes, Deus falou: olha, esse é o meu filho amado em quem me compraz. Aí ele ouviu. Ele saiu do batismo e foi para o deserto, onde ele foi tentado. Então a segunda foi na alma e a terceira foi no espírito. Satanás mostrou os reinos do mundo e falou: olha, eu te dou tudo isso aqui que você está vendo, todos os reinos do mundo, se você se prostrar e me adorar. A adoração é uma atividade espiritual. E Jesus diz: somente a Deus adorarás e a ninguém mais darás culto. Então, nesse caso, era uma questão espiritual, mas a luta estava acontecendo na minha mente para que eu me ensoberbecesse, para eu achasse que eu era um cara. E Deus permitiu aquilo, Vilela, porque eu tinha que ficar humilde. Desde esse dia, toda vez que eu estou expulsando um demônio, eu estou vivendo um momento especial, eu sempre falo: Deus, o Senhor está vendo, né? O Senhor sabe que eu sei que eu não sou nada, que eu sou muito pequenininho, mas eu acredito no teu poder. Então, eu creio que esses pensamentos que vêm de fora, Vilela, eles são espirituais. Entendi. São do mundo espiritual. Só que eles têm um espelhamento no mundo físico e no mundo da psique, que é a mente.